Que tesouros espirituais trazes? Eu vim a este mundo para ajudar a construir um mundo melhor e usar os talentos que o Senhor me tinha dado. Teria ajudado a estender o reino do céu sobre a terra. Mas não foi isso, pelo contrário. Quantos maus conselhos eu dei, e quantos com meus maus conselhos e maus exemplos arrastei. Nunca soube usar os talentos que Deus me deu. Não os usei nunca. O Senhor perguntou-me: que tesouros espirituais me trazes? Tesouros espirituais? As minhas mãos iam vazias. Então disse-me o Senhor: de que te servem os 2 apartamentos que tinhas, as casas que tinhas, os consultórios, que tu consideras uma profissional, com muito êxito? Por acaso pudestes trazer pó de um tijolo aqui? De que te serviu tanto culto ao teu corpo, tanto dinheiro que gastaste com teu corpo, tantas preocupações para estar em forma? De que te serviu submetê-lo a tantas dietas que fizeram com que entrasse num estado de anorexia, de bulimia, torturando o teu corpo? Tu fizeste do teu corpo e de ti mesmo um Deus. De que te serve tudo isso aqui agora? Davas muitas coisas, é verdade, mas davas para que te agradecessem, para que dissessem que eras boa. A todos manipulavas com dinheiro, para que em troca te fizessem favores. Diz-me, que trouxeste aqui? Quando te abençoei com a tua ruína, não foi castigo como tu pensastes, mas sim uma bênção. Se essa ruína era para te despir desse Deus do qual tu servias, era para que voltasses a mim. Mas tu levantaste-te em rebeldia, negaste-te a baixar de nível social e maldizias escrava desse teu dinheiro. Tu pensavas que tinha conseguido tudo, tu só, à força de pulso e de estudar, porque eras trabalhadora e lutadora. Mas não. Olha, quantos profissionais há em melhor situação acadêmica que tu, quantos profissionais que trabalham tão fortemente ou mais que tu, e olha as suas condições. Mas a ti muito foi dado, e como muito te foi dado, muito lhe é questionado e lhe é pedido. Sabem que por cada grão de arroz que desperdicei, prestei contas a Deus, por cada vez que joguei comida no lixo. No meu livro da vida, vi quando eu era pequena e a minha família era pobre. A minha mãe cozinhava feijões muitas vezes. Eu detestava, odiava feijões e dizia: outra vez esses malditos feijões? Um dia terei tanto dinheiro que nunca mais voltarei a comer isso. E vi um dia que joguei fora os feijões que minha mãe me tinha servido, sem ela perceber. E quando ela ia sentar-se para comer, viu meu prato vazio e pensou que eu tinha comido depressa porque tinha muita fome, e serviu-me outra vez, ficando ela sem comer. Sabe, o Senhor mostrou-me que quem eu tinha mais perto de mim nesse tempo, a passar fome muitas vezes, era minha mãe. Ela, com 7 filhos, muitas vezes ficava com fome para que nós comêssemos, porque éramos muito pobres. Naquele dia, ficou com fome para me dar, sem saber que eu tinha jogado no lixo. Mas acontecia muitas vezes ficar sem comer também, porque alguém bateu à porta a pedir comida e ela dava aquilo que ia comer. Passava fome, mas nunca se notou. Nunca tinha cara de amargura, nem sequer triste, nem nada parecido. Pelo contrário, andava sempre com um sorriso e não se lhes notava nada. Eu já vos contei a joia que eu era como filha? Eu chamava o meu pai de Pedro Pica-Pedra, Fred dos Flintstones, e dizia à minha mãe que ela estava passada de moda, que era uma velha antiquada e outras coisas desse estilo. Chegava ao ponto de negar que ela era minha mãe por vergonha. Imaginem, mas vocês não imaginam as graças, as bênçãos que se derramavam para mim e para o mundo vindas da minha mãe.
Imaginem a graça de ter uma mãe que vai à igreja e, frente ao sacrário, entrega os seus sofrimentos e dores a Jesus e, além disso, confia. E o Senhor dizia-me: nunca ninguém te amou nem te amará como a tua mãe. Nunca ninguém te amará tão ternamente como ela. Daí para frente, o Senhor mostrava-me cada vez que eu dava festas, depois da minha vida de pobreza mudar. Quando dava aqueles banquetes, aqueles buffets, e metade de toda aquela comida ia para o lixo, sem contemplações. O Senhor continuou: olha os teus irmãos à tua volta passando fome. Quase gritando, disse-me: eu tinha fome. Vocês não imaginam como dói ao Senhor a fome, a necessidade e o sofrimento de seus filhos. Como lhe dói o nosso egoísmo e falta de caridade para com o nosso próximo. E continuou a mostrar-me como na minha casa havia tantas coisas finas e caras. Nessa época, realmente tinha coisas muito caras na minha casa, roupas muito elegantes, caríssimas. O Senhor disse-me: eu estava nu e tu com os armários cheios de roupas caras que nem usava. E vi, quando vivíamos num nível social alto, que se as minhas amigas compravam roupas, eu tinha que comprar melhor. Se alguma comprava um bom carro, eu ia comprar o melhor. Eu queria sempre algo melhor que elas, porque eu era invejosa. O Senhor disse-me: tu sempre fostes altiva, comparando-se com pessoas que estavam em melhor situação que tu, pessoas ricas. Tu nunca mais olhaste para aqueles que estavam mais baixo que tu economicamente. Quando tu eras pobre, ias a caminho da santidade, porque tu davas até daquilo que te faltava. O Senhor mostrou-me como lhe agradou quando a minha mãe, apesar da nossa pobreza, conseguiu comprar-me um tênis de marca e eu toda contente. Mas encontrei um menino descalço na rua e senti tanta pena dele que tirei os tênis e dei-os àquele menino. Cheguei em casa sem os sapatos e o meu pai quase me matou. E não era para menos. Com aquela pobreza, tanto esforço para poder comprá-los, e eu dei-os pelo caminho assim que me compraram. Mas o Senhor ficou feliz. Como lhe agradava esse caminho por onde eu ia. Apesar de sermos uma família complicada e pobre, através da minha mãe, da sua bondade e das suas orações, Deus derramava sobre nós muitas graças e bênçãos. O Senhor continuou a mostrar-me que se eu não me tivesse fechado às graças e ao Espírito Santo e com os talentos que me tinha dado, podia ter ajudado muita gente. Ele foi me mostrando toda a humanidade e como nós lhe vamos responder por tantas coisas que se passam nos outros e termos fechado o coração a Deus e ao Espírito Santo e as suas inspirações divinas. E disse-me: eu ter-te inspirado, tu terias rezado por essas pessoas e o mal não teria entrado nelas, causando tanto mal. Por exemplo, o Senhor mostrou-me uma menina que foi violentada pelo pai, e se eu não tivesse fechado ao Espírito Santo e às inspirações divinas, teria rezado por eles, porque o Espírito Santo ter me inspirado para isso, e o maligno não teria entrado naquele pai ao estar protegido pela oração, e isso não teria acontecido nem causado tanto sofrimento. Ou aquele jovem que não teria se suicidado. O Senhor continuou a dizer-me: se tu tivesse rezado, aquela menina não teria abortado, aquela pessoa não teria morrido sentindo-se tão abandonada por mim numa cama de hospital. Se tu tivesses orado, eu ter-te aconselhado para que tu começasses a ajudar a teus irmãos. Eu teria te conduzido, ter-te conduzido a essas pessoas, tanta dor no mundo e tu podias ter ajudado. Foi mostrado-me quantas pessoas sofrem no mundo e quantas eu poderia ter ajudado. Eu nunca deixei que o Espírito Santo me tocasse, nem nunca me deixei comover pelo sofrimento dos outros. O Senhor disse-me: olha o sofrimento do meu povo,
Olha como tu precisaste que eu ferisse a tua família com câncer, para que tu te comovestes por aqueles que sofrem de câncer. Tu só te comovestes pelos sequestrados, depois do teu marido ter sido sequestrado. O Senhor quase me grita, mas tu, de pedra, incapaz de sentir amor. Para terminar, vou tentar explicar como se vê no livro da vida. Eu era muito hipócrita, falsa. Era daquelas pessoas que por vezes elogiam pela frente e pelas costas falam mal da pessoa. Que pela frente fala bonito e por dentro não sente aquilo que diz. Por exemplo, eu elogiava alguém ao dizer-lhe: estás linda, que vestido tão lindo, fica-te muito bem. E por dentro dizia: estás nojenta, feia e ainda te achas a rainha. Isto no meu pensamento. Pois no livro da vida vê-se tudo isso, mas com a diferença de que vemos os pensamentos também. Todas as minhas mentiras ficaram a descoberto, ao vermelho vivo e tão vivas que todos podiam ver. Quantas vezes escapei da minha mãe porque não me deixava ir a nenhum lado? Quantas mentiras lhe contava? Mamãe, tem um trabalho de grupo na biblioteca, e a minha mãe acreditava na história e eu me mandava para ver um filme pornográfico ou ir a um bar tomar cerveja com minhas amigas. E agora a minha mãe ali assistindo a tudo no livro da vida. Agora nada escapava. Que vergonha senti, que vergonha. Sabem, na época em que meus pais eram pobres, para a merenda levava para a escola banana e leite. Eu comia a banana e atirava a casca para qualquer lado. Nunca pensei que alguém pudesse machucar-se por causa daquela casca de banana. Sabem, pois o Senhor até disso me mostrou as consequências. Quem caiu, quem se machucou com essa casca, e como até podia ter morrido alguém com a minha irresponsabilidade e falta de misericórdia. Vi com muita dor e vergonha como só uma vez fiz confissão bem feita, já adulta, e que foi quando uma senhora me deu 4.500 pesos a mais no supermercado em Bogotá. Meu pai tinha nos ensinado que devemos ser honestos e nunca tocar num centavo de ninguém. Percebi no carro, quando estava a caminho para o meu consultório, e disse para mim: olha, aquela velha burra, aquele animal. Era assim que eu falava. Deu-me 500 pesos a mais. Agora tenho que voltar atrás. Mas olhei pelo retrovisor, vi o trânsito engarrafado e disse: não, eu não vou voltar atrás. Não vou atrasar-me e perder tempo. Quem a manda ser tão burra? Mas fiquei com remorso desse dinheiro. Por esse lado, o meu pai tinha nos educado bem. E no domingo, confessei-me e disse: padre, acuso-me de ter roubado 500 pesos. Não os devolvi e fiquei com eles. Nem prestei atenção ao que o padre disse, mas sabem, o maligno não pode acusar-me de ladra. Mas o Senhor disse-me: essa tua falta de caridade, quando não devolveste o dinheiro, embora para ti 500 pesos não fosse nada, para esta mulher era a alimentação de 3 dias. Sabem, o mais triste é que vi como aquela mulher sofreu e aguentou fome um par de dias por minha culpa, com os seus 2 pequeninos, porque assim me mostrou o Senhor. Quando eu faço algo, adivinho as consequências dos meus atos e quem sofreu por eles. Porque os nossos atos têm sempre consequências. Aquilo que fazemos, mas também aquilo que não fazemos, traz consequências para nós e para os outros. Todos nós veremos essas consequências no livro da vida. Quando chegar o momento do nosso comparecimento diante de Deus e do vosso julgamento, verão como eu vi. Quando se fechou o livro da vida, imaginem que tristeza tão grande. Imaginem a minha vergonha, quanta dor. O livro da minha vida fechou-se da forma mais bela. Apesar de me portar assim, apesar dos meus pecados, apesar da minha imundície, da minha indiferença e dos meus sentimentos horríveis, o Senhor procurou-me até o último instante.
Enviava-me sempre instrumentos, pessoas, falava-me, gritava-me, tirava-me coisas, deixou que eu caísse na ruína para me procurar e para que eu o procurasse. Ele procurou-me sempre até o último instante. Sabem quem é nosso Deus e Pai? É um Deus poderoso, enamorado, que bendiga cada um de nós para nos converter. Mas eu, quando as coisas corriam mal, dizia: Deus castigou-me, condenou-me. Claro que não! Ele nunca nos condena, porque no meu livre-arbítrio escolhi livremente quem era o meu pai e não foi Deus. Eu escolhi Satanás como pai. Sabem, quando me caiu aquele raio, levaram-me para um hospital público antes do hospital do Seguro Social. Nesse hospital público havia tantos doentes, tantos feridos, tanto sofrimento e não havia uma maca disponível onde me pusessem. E quando aqueles que me levavam perguntaram aos médicos onde me punham, eles só diziam: por aí, por aí. Aqueles que me levavam diziam: mas por aí onde? E eles: por aí no chão. Mas não queriam deixar-me no chão, porque, como estava muito queimada, se apanhasse uma infecção, com certeza morreria. Mas nessas horas em que eu estive num canto, os médicos olhavam-me com uma cara, e é que eles não podiam abdicar de alguém que estava a infartar, por exemplo, ou alguém muito grave, mas que tinha mais hipóteses de vida que eu. Eu estava toda queimada como um torresmo, e o mesmo provável é que morreria. Mas eu estava conscientemente e muito irritada, resmungando porque os médicos não vinham ter comigo. Mas houve um momento que eu estava calma, não estava resmungando, porque vi nosso Senhor Jesus Cristo, que se tinha baixado e estava bem juntinho de mim, tocando na minha cabeça com as suas mãos e consolava-me. Vocês conseguem imaginar isso? Conseguem imaginar a ternura? Eu pensei, será que estou alucinando? Como é possível ver nosso Senhor Jesus Cristo aqui? Fechei os olhos e voltei a abrir, continuava vendo-o ali. Ele disse-me com muita ternura: olha, pequenina, tu vais morrer. Sente-se necessitada da minha misericórdia. Imaginem, disse, misericórdia, misericórdia. Mas pensava ao mesmo tempo: mas por quê? O que é que eu fiz de mal? Não tinha consciência dos meus erros, mas ficou bem claro para mim que eu ia morrer. Isso sim. E eu fiquei aflita. Ai, vou morrer. Ai, os meus anéis de diamantes. Lembrei-me logo dos meus anéis. Olhei e vi toda a carne nos meus dedos queimada. Era como se tivesse explodido. Mas eu dizia para mim: tenho que retirá-los, custe o que custar, porque senão vão ter que cortar e vão perder os valores. Eu não pensava noutra coisa. Vi os meus dedos inchados e só pensava em tirá-los para que não os cortasse. Vocês não imaginam o cheiro tão desagradável que tem a carne queimada. E quanto mais eu mexia naqueles anéis, mais cheirava a carne queimada. Eu sentia que ia desmaiar com as dores, mas insistia e dizia a mim mesma: não, não e não. Eu consigo, porque a mim ninguém me vence e não me vai ficar gorda essa carne, não, senhor. Eu tiro estes anéis daqui, custe o que custar, não vou morrer com eles. Quando por fim consegui tirá-los, de repente lembrei-me: ai, eu vou morrer e essas enfermeiras vão me roubar os meus anéis. Neste momento chegou meu cunhado. Eu, toda contente, salvei os meus anéis. Entreguei os meus anéis ao meu cunhado. Ele é médico. E ainda bem, porque de outra forma não tinha tocado aqueles anéis e tê-los-ia deitado fora e bem longe, porque estavam queimados e com pedaços de carne grudada. Eu disse-lhe que os entregasses ao Fernando, meu marido, acrescentando: diga às minhas irmãs que levem os meus filhos, porque, coitadinhos, ficaram sem mãe, porque dessa eu não saio. O pior é que eu não estava aproveitando aqueles momentos que Jesus me oferecia para lhe pedir misericórdia e perdão. Mas como ia pedir perdão se eu pensava que não tinha pecados? Eu achava-me uma santa.
Quando nos sentimos santos, é que nos condenamos. Eu, quando tirei aqueles anéis e os entreguei ao meu cunhado, para que os entregasses ao meu marido, disse para mim com alívio: já está, agora já posso morrer. E o último pensamento que tive foi: ai, com que dinheiro que vão me enterrar com aquela conta negativa no banco? Deus Pai ama-nos, a todos e a cada um de nós, independentemente de se somos bons ou maus. E tanto é que até no último momento vem até nós com tanta ternura, abraça-nos com todo o seu amor. Ele quer salvar-nos. Se a nossa vida foi uma vida sem Deus, muito provavelmente nesse momento não o queremos e Ele deixa-nos ir. Ele não nos obriga a aceitá-lo. Assim se fecha o meu livro da vida. Pessoal, esse aqui é um trecho do livro da vida, da ilusão à verdade, contando o testemunho da Glória Polo. Ele é muito esclarecedor, é um livro fino, que a leitura envolve a gente lê ele rapidinho e tem muita informação muito importante, eu indico bastante. É um livro assim, barato para poder adquirir. Eu não sei se na internet tem PDF, mas provavelmente deve ter sim. Espero que vocês tenham gostado. Peço perdão pelos ruídos de fundo. Agradeço imensamente a caridade de terem ficado aqui até o final. Salve Maria, fique com Deus e até o próximo vídeo.